Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Dagmar. O pessoal tá começando a entrar. Vou esperar um pouquinho. Quem já tá online pode compartilhar essa live com os demais amigos do Instagram para que a gente tenha mais pessoas participando. O assunto de hoje é excelente, então acho que quanto mais gente puder assistir, participar, vai ser ótimo. Então compartilhem com as pessoas. Cliquem no curtir, isso também ajuda a gente com o alcance. Hoje temos um tema muito interessante, que é o ano da renda fixa, né? Será que 2022 é o ano da renda fixa? Muita gente acredita que sim, algumas pessoas acreditam que não. Vamos conversar hoje com um especialista para saber qual é a opinião dele sobre o assunto. O pessoal está entrando, estou vendo Lauro, Fabiano, Rodrigo, André, Alan, João. Muito bom ter vocês aqui com a gente essa noite. Vou chamar o nosso convidado, o Ulisses. Olá, boa noite. Para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Melanie, assessora da Six. Temos vários amigos aqui, clientes. Muito bom, todo mundo interessado em aprender um pouco mais com o Ulisses hoje, com o nosso especialista de renda fixa. Acho que o Ulisses está com dificuldade para entrar aqui, deixa eu convidar de novo. Ele me pediu e eu aceitei aqui, só um minuto. Oi, Ulisses, boa noite, tudo bem? Boa noite, Melanie, tudo bom? Tudo ótimo. Ulisses, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa live hoje. Sei que vocês têm uma agenda bastante corrida e esse está sendo um ano muito bom, né, para quem é especialista em renda fixa, como é o seu caso. Então, muito obrigada por vir aqui conversar com os nossos amigos, com os nossos clientes aqui da Six. Ulisses, gostaria de abrir para você se apresentar, vou deixar você à vontade, conta um pouquinho de você, conta um pouco da Esparta, dá um overview para o pessoal da tua trajetória. Então, tá bom. Deixa eu me apresentar rapidamente. Sou Ulisses, sou CEO da Esparta. Falar um pouquinho da minha trajetória. Eu fiz engenharia eletrônica no ITA. Não fui trabalhar com engenharia como muitas pessoas do mercado financeiro. Vim logo para o mercado financeiro logo que eu me formei. Gostei bastante. Assim, já investia, assim, já tinha um background de investir em casa desde pequenininho, sempre fui incentivado por isso, sempre gostei de investir em ações, sempre gostei de investir meu dinheiro, né? E daí, depois da faculdade, eu fui trabalhar então na área de fundos do Santander. Depois fui para a tesouraria do Santander, que basicamente é onde o banco investe os seus recursos próprios, né? Então, onde ele toma risco, de fato, para ganhar retornos mais elevados. Então, não é só emprestando dinheiro para os correntistas e cobrando tarifa. E depois eu saí e vim para a Esparta, então estou aqui já desde 2008, então já tem bastante tempo. E a gente já teve um crescimento bastante significativo desde 2008 para cá. Para vocês terem ideia, lá atrás a gente tinha
100 milhões de reais sob gestão, hoje em dia tem 5 bilhões de reais sob gestão. O número de investidores saltou também numa proporção também bastante significativa. Hoje são mais de 30 mil investidores que têm os seus recursos aqui na Sparta junto com os nossos, né? Então, acho que um ponto que eu costumo sempre destacar na Sparta é que a gente tem fundos de investimento e a gente gere fundos de investimento com recursos de terceiros e com os nossos recursos juntos. Então, a gente está realmente no mesmo barco que o investidor. Acho que isso é importante para a gente estar sempre alinhando, né, os interesses com os nossos investidores. É legal, é pele no jogo, né? Todo mundo tá ali, o próprio dinheiro também dentro da mesma estratégia, o que é muito legal. Exatamente. Ulisses, a Sparta tem esse conhecimento, essa expertise de renda fixa, né? E eu queria que você começasse contando pra gente como que tem sido esses últimos meses, né? Do meio do ano passado para cá, quando muita gente começou a olhar para a renda fixa com muito mais carinho do que antes. E quais são as projeções que vocês têm para os próximos meses, né? Quais são as expectativas? O que que vocês acreditam? Qual é o caminho que vocês estão tomando? Vocês estão sendo mais cautelosos? Vocês estão aproveitando para buscar um pouco mais de risco mesmo dentro da renda fixa? Me conta um pouquinho como que está sendo esse momento para vocês. Vamos falar de como fazer para ganhar dinheiro, né? Que é isso que a gente gosta. Né? Então, até desculpa o tom mais informal, mas acho que aqui cabe, né? No Insta, né? De fato, a gente, assim, em 2020, a renda fixa era o patinho feio, né? Ninguém queria saber, porque com Selic a 2% ao ano, assim, a intuição do brasileiro, entendendo ou não de investimentos, cara, 2% é muito pouco, no Brasil não vale esse risco. Então, de fato, a gente estava no momento em que pouca gente queria investir, mesmo que tivessem grandes oportunidades, o pessoal não queria investir em renda fixa. Todo mundo, a gente ouvia muito o discurso de que era importante tomar mais risco e comprar ativos mais arrojados, tomar mais risco para buscar retornos maiores. Né? Depois do que a gente viu ao longo de 2021, foi justamente uma alta da taxa de juros, o que é bom para a renda fixa, mas por um motivo ruim. Né? Na verdade, a taxa de juros ela só começou a subir porque a inflação também estava mais forte. Né? A inflação estava pegando... Descontrolada. Vou falar descontrolada, né? Mas assim, estava num ritmo muito maior do que o desejável. Né? E, de fato, o Banco Central teve que daí tomar uma atitude que foi elevar os juros para tentar conter esse excesso de inflação, né? E com isso começou a aumentar os juros. É engraçado que no começo do ano passado todo mundo falava, não, talvez a taxa de juros chegue a 5%, 6%, os mais pessimistas falavam que podia chegar a 7%, a gente está em quase 11%, indo para 12%, enfim. É verdade. No começo do ano, os relatórios Focus estavam falando de 3,5% no final do ano passado. Né? Pois é, a gente estava entre os mais pessimistas e achava que eram 6%, assim, né? Então, e mudou tudo, né? Muito rápido, né? E, assim, quando a gente tem, de fato, um nível de inflação mais alto, começa a ser mais preocupante, porque, no final, para o investidor, o que importa é ter um retorno acima da inflação, né? O que importa é ter um ganho real, que a gente chama, né? Então, se a inflação é 10, mas se você ganhar 10, sim, você pode até se iludir que no extrato está falando que você está ganhando dinheiro, mas você não está, né? Assim, você está empatando, vamos dizer assim, né? Você não está perdendo, né? O que não é ruim, mas não é bom. Eu costumo dizer assim, quem gosta só de ganhar bastante nominal, mas não está preocupado com a inflação, vai lá para a Argentina, que lá o nominal é enorme, mas a inflação também é enorme. Então, no fim das contas, não sobra nada. Assim, você só ganhar um monte é só para você manter. Então, assim, você não tem ganho extra, de fato, real, né, que a gente chama. Sim. Aqui no Brasil, aqui quando a gente estava com a taxa de juros muito baixa, a taxa de juros não era suficiente para trazer um retorno acima da inflação, né? Ou seja, você não tinha um ganho real só com nível de risco baixo, né? Por outro lado, o que a gente deve ter esse ano é um cenário exatamente o contrário, né? A gente deve ter um retorno real muito bom, mesmo com um nível de risco baixo, né? Então, assim, corre o risco aí de quem está tomando muito risco não ganhar tanto, e quem está tomando pouco risco porque está mais na renda fixa, ter um retorno excepcional, ter um retorno real excepcional, que provavelmente a gente vai ter aí um retorno na renda fixa esse ano na casa de
sei lá, 12, 13% aí, alguma coisa assim, e eventualmente a inflação na casa de 6%, a gente está bem otimista nesse sentido, então a gente acha que a inflação é mais baixa, com isso dá uma diferença bastante significativa, esse é o ganho real do investidor. Esse ano deve ser o ano da renda fixa por isso. Mesmo não tomando muito risco, deve ter um ganho bastante significativo para o investidor, mesmo para o investidor conservador. Esse é o momento dos sonhos do investidor conservador, né? Porque é o Olha, momento que ele realmente consegue alavancar um pouco. é verdade, assim, eu diria que, olha que engraçado, às vezes as pessoas me falam assim, pô, mas você é um cara de renda fixa, vocês são gestor de renda fixa, então para vocês quanto maior o juro, melhor, né? E eu falo, não é bem assim. Na verdade, a gente acha que se tivesse um nível de taxa de juros um pouquinho menor, ia ser melhor, porque daí você tem a economia andando bem, você tem tudo sob controle. Não é que você está. E se você tivesse um juro menor, é porque você estaria. Porque estaríamos com uma inflação mais controlada, né, no nível menor. Então, isso seria o cenário ideal. Quando a gente está com a inflação muito alta, assim, é aquela história, né? A gente está ganhando bastante, mas a inflação também está alta, então não é assim o cenário perfeito dos sonhos, mas assim, é isso. Sim, é legal colocar esse ponto de vista, né? Porque às vezes a gente vê o juro alto e vê muitos investidores ganhando dinheiro de forma bem conservadora, mas isso tem um custo, né, para a nossa economia, para o país. Inclusive, você falou que vocês têm uma expectativa de inflação para esse ano abaixo de 6. Hoje a gente teve a divulgação da prévia do IPCA, né, e ela veio acima da expectativa de novo. Você continua com essa ideia, com essa convicção, com esse otimismo? Assim, a inflação, ela tem uns componentes que são sazonais. O que significa isso? Que tem mês que é mais forte, tem mês que é bem mais fraco, assim, historicamente, né? Então, talvez a gente pegue aí um segundo trimestre mais fraco de inflação, esse trimestre um pouquinho mais forte. Então, assim, se a gente olhar lá para a meta do Banco Central, é 3,5. Acho que estamos longe da meta, assim, não vai chegar nem no teto lá da meta deles, que é 3,5, mais 1,5%, que dá 5. Nem nesses 5 provavelmente a gente vai chegar, provavelmente a gente vai ficar acima disso. Mas ainda assim é um nível de inflação mais baixo do que o ano passado, que foi 10, né? Então, acima de 10% de inflação. Então, terrível. Realmente, inflação a 10% era algo que a gente não via há muitos anos, né? É. E uma questão importante de falar da inflação, né, Ulisses, é que na prática o IPCA é um indicador de inflação, né? Se você olhar para a cesta de consumo de muita gente, a inflação, na verdade, pode ter sido muito maior do que isso. E acredito até que foi, na verdade, né? Se você for olhar outros indicadores, como o GPM, por exemplo, a gente descola bastante desse 10 e isso nunca é bom para a economia. Inclusive, ano passado aconteceu uma questão curiosa, né? Que as carteiras mais conservadoras foram as que renderam mais, as carteiras que tinham bastante papel atrelado ao IPCA foram as que voaram. Mas isso não é a realidade para sempre, né? E às vezes a pessoa tem a tendência de olhar as taxas de juros no patamar atual e falar, nossa, agora eu estou no melhor momento. Mas pode falar. Não, eu ia falar que de fato tem isso, né? O IGPM, por exemplo, que é a taxa que corrige a maior parte dos aluguéis, estava rodando acima de 20, 30%, né? Então, e assim, a gente tem, e para muita gente, né? Assim, a cesta de consumo inclui coisas importadas, que dependem do dólar, né? E o dólar, a gente sabe o que aconteceu nos últimos 2 anos, está no nível super elevado, né? Tanto que você vai hoje para o exterior, vai comprar qualquer coisa no exterior, você se sente pobre, né? Tipo, diferente de 10 anos atrás, em 2012, por exemplo, que você se sentia rico. Então, Sim. acho que nem tanto lá, nem tanto agora, né? Tanto que a gente viu agora nesse começo de ano, questão de 45 dias aqui, 50 dias, a gente vê o dólar caindo 10%, né? E, assim, e essa própria queda do dólar, ela pode ajudar a segurar um pouco a inflação, né? Porque justamente tem alguns Sim. componentes, né, dentro da inflação que são atrelados ao dólar. Então, essa queda do dólar pode ajudar a dar uma segurada na inflação, o que também é bom para todo mundo, né? Então, acho que esse é um momento... tá um momento interessante, um momento positivo aí.
Sim, verdade. Inclusive, aproveitando que você falou de dólar, né? A gente realmente teve essa queda representativa de dólar. E ano passado todo mundo estava vendo no dólar a salvação, né? E muita gente migrando, investimentos para dólar. Você entende que essa queda agora foi motivada pela entrada do capital estrangeiro no Brasil, mas que esse é um momento para quem quer fazer remessas? Ou você acha que agora o momento é realmente para se manter na renda fixa e esperar um pouco para ver o que vai acontecer, que rumo que as coisas vão tomar? Nada mais difícil do que prever o que vai acontecer com o dólar, né? Acho que essa é a primeira lição, né? Mas se a gente pensar de fato o que está acontecendo no mundo, né? A gente tem, assim, no exterior também está tendo inflação, então assim, ano passado a gente teve 10% de inflação aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos teve 7%, e lá 7 não é normal, assim, o normal é 2%, né? Lá teve, foi bem fora, desculpa, foi bem fora do normal o que aconteceu lá nos Estados Unidos no ano passado. E, e se a gente pensar assim, nesse ambiente mais inflacionário, o que acontece? Você tem uma maior migração, né, uma maior demanda por ativos reais, como commodities, por exemplo. Então a gente vê as commodities se valorizando de maneira geral, e o Brasil é um grande exportador de commodities. Então o que acontece com isso? Né? Então, seja porque o Brasil exporta muito commodity, então começa a entrar muito dólar aqui, fruto dessas exportações, então isso faz com que o dólar caia, né? A própria expectativa cai, e ao mesmo tempo tem grandes empresas na bolsa, a gente pega aí só para como exemplo Petrobras, Vale e tal, que são exportadoras de commodities, e são empresas que, dados os níveis elevados das commodities, elas ficam muito mais atrativas, essas empresas, elas passam a ficar baratas. Então assim, a gente já tinha bolsa em dólar no ano passado, foi um show de horror aqui no Brasil, né? Então assim, a gente já teve uma queda na bolsa, o dólar também tinha subido, então assim, para o gringo que estava olhando essas ações de commodities aqui no Brasil, ele olhava e falava assim, pô, tá de graça isso daí agora, e estamos num momento bom para as commodities, então vou comprar. Então assim, tem entrado muito dinheiro aqui no Brasil nesses 2 primeiros meses do ano, as estimativas é que já passou de 50 bilhões de reais que entrou de dinheiro de estrangeiro para comprar bolsas, para comprar ações, principalmente exportadoras, commodities, etc. Né? Então a gente vê aí Petro, Vale, essas empresas assim com um desempenho inclusive bem superior ao que tem o desempenho do Ibovespa acumulado no ano. Né? Então, assim, tem uma diferença grande, né? Como se tivesse 2 Brasis aí, né? Tem um Brasil que é aquele Brasil do varejo, né? Tal do comércio, tal que a gente vê que sofre com a inflação, sofre com a escassez de matérias-primas, sofre com a economia estando aí desacelerando por causa da alta dos juros, tá? Então, assim, é uma economia que está mais difícil. Então, esse é um Brasil. E tem um outro Brasil, que é esse do exportador de commodities, que esse está bombando. Assim, inclusive o gringo trazendo dinheiro para cá em altas quantidades, assim, sem precedentes, para comprar, porque está muito barato, porque é a bola da vez. Sim, faz todo sentido. E aproveitando que você falou um pouco de bolsa, né? Acho que tem esse movimento das pessoas que sofreram bastante com a queda da bolsa no ano passado e que estão migrando boa parte desse patrimônio para renda fixa. E tem o outro lado dessas empresas de commodities que representam e grandes empresas pagadoras de dividendo que tiveram uma alta representativa agora nesses primeiros meses de 2022. Como que você acha qual que é a sua opinião sobre essa migração, né, de capital de um tipo de investimento para o outro? Olha, O que você entende que motiva toda essa migração? E você acha que essa é a decisão mais correta para os investidores nesse momento? ótimas perguntas, sim. Se eu esquecer alguma, você me lembra. Mas Claro. outra questão, assim, a gente às vezes fica tentando adivinhar o futuro e fica toda hora assim, pô, agora a bola da vez é bolsa. Vou comprar bolsa de montão. Ou então agora a bola da vez é renda fixa. Vou totalmente para renda fixa, né? Particularmente, eu não acho uma boa estratégia, assim. Eu acho que a gente tem que ter uma carteira equilibrada sempre. Então, assim, eu posso até estar achando que não é um momento bom para bolsa, mas eu vou continuar tendo bolsa. Eu posso até estar achando que o dólar vai cair, mas eu continuo tendo uma posição de investimento no exterior, ou ligado ao exterior. Eu posso estar até achando que é um bom momento para
renda fixa. E aí talvez eu aumente um pouquinho a minha posição em renda fixa, ou entrou um pouco mais de dinheiro, consegui economizar um pouco ali, entrou alguma venda, alguma coisa assim que eu tinha, vou aplicar então na renda fixa, sabe? Então acho que vou direcionando, mas eu brinco que a gente não dá cavalo de pau com o transatlântico, né? Então você monta a sua carteira, você deixa ela seguindo, você tem uma diversificação. Então não é porque é o momento da renda fixa, por exemplo, que você não vai ter bolsa, e vice-versa, né? Também não é porque de repente a bola da vez é a bolsa, e daí você vai totalmente para a bolsa, também não é assim. Então acho que a melhor prática, né, do ponto de vista de investimentos é você manter sempre uma carteira equilibrada, compatível com o seu perfil de investidor, né, com a sua tolerância a risco, né, que eu acho que o ponto mais importante é esse, e que daí aos poucos você vai fazendo alguns ajustes táticos, né? Então, então entrando um pouco mais de dinheiro, o que eu faço? Tá no momento da renda fixa, então deixa lá, coloca num negócio de liquidez, vou precisar de fato de liquidez, deixa num negócio de liquidez. Não vou precisar de liquidez, vamos arriscar uma aplicação com prazo um pouco mais longo, que pode me trazer um retorno um pouco maior, né? Então, assim, acho que é sempre importante buscar esse equilíbrio. E não ficar tentando adivinhar o futuro, tipo, vai ser ano de eleição, não quero ter bolsa, não quero ter nada, quero fugir do país, quero dolarizar tudo. Não, acho que não é por aí, assim. Então, acho que é importante sempre ter esse equilíbrio. Ótimo, Ulisses. Acho que essa sua opinião entra muito dentro do que eu acredito também, que a gente tem que ter uma carteira estrutural e que a gente precisa ter a quantidade correta dos ativos de risco para que essa volatilidade não incomode muito, né? Então, assim, as pessoas que têm um perfil mais conservador podem ter todos os tipos de investimento, desde que na quantidade correta. E acho que manter uma carteira estruturada sempre vai ser mais interessante do que só ir na onda, na moda, agora é renda fixa, agora é bolsa, agora é Estados Unidos. Então, acho que faz muito sentido essa sua fala. Como a base dessa live é a gente falar um pouco de renda fixa, eu quero trazer uma pergunta que veio na caixinha, que é sobre os fundos de crédito privado. Qual a perspectiva para o crédito privado em 2022? E aí, aproveitando que você vai falar de crédito privado, acho que está muito alinhado com renda fixa, eu queria que você explicasse para as pessoas também qual é o risco desse tipo de produto. Boa. Então, só fazer até uma colocação sobre o seu comentário anterior, né? Que investimento da moda é um investimento que foi bom para quem investiu, sei lá, um ano atrás, né? No passado, então, assim, acho que é verdade. Um pouco, essas frases são meio umas frases prontas, mas acho que essa especificamente é importante o investidor ter em mente, né? É importante sair desses modismos e realmente montar uma carteira equilibrada, que durma bem, enfim. Bom, que nem eu falei, acho que a gente está num momento super propício para a renda fixa de maneira geral, né? E assim, quando a gente tem alta de juros, historicamente, é um momento bom para estar em aplicações pós-fixadas. E assim, o crédito privado, principalmente os fundos, eles predominantemente são aplicações pós-fixadas. Então, assim, é o momento, de fato, desse tipo de fundo. E além disso, a gente também tem um momento muito favorável para os ativos de crédito privado. Ou seja, quando você tem títulos de empresas que são emissores privados, que não é o governo federal, vamos colocar assim, você tem mais risco e daí você tem que ter uma remuneração a mais por esse risco do que se você tivesse num título público, no Tesouro Direto, por exemplo. E assim, esse nível de remuneração do risco de crédito, né, do crédito privado, ele está num patamar super elevado para os padrões históricos. Então, assim, a gente está num cenário bom do ponto de vista de crédito, a gente está num cenário bom do ponto de vista da renda fixa como um todo, então, com a taxa Selic no nível elevado. Então, assim, é um momento muito, muito, muito favorável para esse tipo de investimento, né? Então, assim, a gente não via esse tipo de conjuntura há muito tempo. Assim, a gente pode falar que quase 10 anos aí a gente está falando do melhor cenário que tem para investir nesse tipo de investimento. Eu não estou falando isso só porque a gente, de fato, é especializado na renda fixa, não. Eu estou falando isso porque a gente tem um momento em que é bom, do ponto de vista do indexador, do ponto de vista do crédito. E um outro aspecto, né, que a gente também pode considerar é que, assim, as empresas elas não estão num momento em que tem um risco muito alto, né? Então, a gente tem uma expectativa de retorno alto com um risco baixo, com um risco controlado. Porque as empresas, né, essas grandes empresas que acessam o mercado de capitais, que são as empresas que têm títulos que os fundos investem, elas são as maiores empresas do país e que já passaram por um teste de fogo nos últimos anos. Foi recessão,
foi Covid, foi pandemia, etc., né? Está recuperando, de repente dá uma freada, vê uma onda nova, assim. Então são empresas que estão muito redondas, não é que elas estão no fim de um ciclo, no fim de uma euforia, não, elas vêm de um cenário que foi bastante desafiador e que as que estão super bem agora é justamente porque são empresas muito sólidas, muito capitalizadas, então que o risco é baixo, né? Então por isso que eu acho que junta assim, um cenário bastante interessante que é uma perspectiva de retorno favorável com nível de risco baixo. Bacana. Ulisses, aproveitando que você falou, né, dessas empresas que são, de fato, empresas super resilientes, pagando taxas excelentes, como que vocês escolhem as empresas que vão compor os fundos de crédito privado, né? Os títulos de empresas que vão compor, vocês dão bastante foco em qualidade? Como que é essa escolha? Como que vocês incluem um papel dentro de uma carteira? Como que é essa discussão dentro da Sparta? Muito bom. Aqui, acho que um ponto importante é a gente destacar o tamanho da equipe, né? Hoje são 11 pessoas na parte de gestão de crédito, então, assim, tem muita gente aqui olhando, de fato, com atenção, cada um dos emissores que a gente tem na carteira, né? Então, a gente, antes de investir numa empresa, a gente faz toda uma diligência, né? A gente analisa os números, a gente vê qual que é o caráter do management, né? Dos executivos, dos controladores. A gente vê, hoje em dia tem as questões ESG que a gente também incorporou nas nossas análises. A gente tem as questões que são governança, né, e aspectos socioambientais. A gente tem a questão da solidez financeira, né, se a empresa tem um diferencial competitivo. Né, então a gente tem toda uma análise que ela é bem completa do ponto de vista de crédito, justamente para buscar as empresas que são sólidas, empresas que não vão ter problema. Então esse é o tipo de empresa que a gente investe. E aí a gente busca... E aí a gente não busca necessariamente aquela empresa que você fala assim, não vai quebrar nunca. A gente busca as empresas que têm uma base bem sólida, mas ao mesmo tempo que tem uma remuneração atrativa, né, para o nível de risco que ela tem. Então assim, a gente busca um compromisso entre a rentabilidade esperada e o nível de risco para estar sempre num patamar bem elevado. Né? Então, a gente já tem hoje, são mais de 10 anos de histórico, né? Nosso principal fundo, por exemplo, o Sparta Top, acabou de completar em fevereiro 10 anos de histórico. Né? Então, assim, é uma casa com bastante experiência, um time bastante sênior, com certificações, com formação, etc. Então, assim, eu acho que a gente tem a base justamente para fazer uma gestão de bastante qualidade, né? A gente é bem reconhecido por isso. Bacana. Ulisses, eu queria ainda falar um pouquinho sobre risco, tá? Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu achar que ela... quais os riscos... Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas qual é exatamente o risco desse tipo de papel, tá? Então, e se vocês já tiveram algum problema com o título de crédito no passado, como que isso é resolvido, que tipo de garantia que se tem... acho que às vezes as pessoas investem em renda fixa e não entendem que existe um risco atrelado, né? Então, eu queria que você contasse para elas de maneira simples, assim, qual é o risco atrelado nesse tipo de investimento? Então, tá bom. Vamos lá. Então, vou separar em dois aqui. Primeiro, assim, quando você investe no título de uma empresa, você precisa que essa empresa pague você de volta. Então, e como os investimentos normalmente são pós-fixados, quanto mais alta a Selic, o investidor fala assim, pô, é bom para a gente, mas na verdade você está aumentando muito o risco do ponto de vista da empresa, né? Então, se você aumenta demais a taxa Selic, você começa a ter assim, um problema de será que a empresa vai dar conta de ganhar dinheiro suficiente para pagar a gente? Né? Então, por isso que não é bom aumentar demais o nível de juros. Hoje a gente entende que assim, está no nível que aumentou um pouco mais, beleza, mas ainda está no nível controlado. Ainda bem que está parando próximo desse nível, não está indo muito mais alta a taxa Selic. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o que é o risco de fato? Né? Então, o risco assim, não é simplesmente da empresa quebrar da noite para o dia. Isso é muito improvável que aconteça, a empresa quebrar da noite para o dia. Normalmente ela começa a ter uma deterioração, né? Por isso que a gente consegue acompanhar o que está acontecendo com a empresa. Então, se ela tem uma posição competitiva que é fraca, ela começa a ter uma gestão que não é das melhores, às vezes tem uma equipe de executivos que não é, que não tem tanta qualidade, não tem um diferencial muito claro, assim, ou está num mercado muito difícil, eventualmente começa a ficar mais preocupante. Daí, normalmente, a gente fala, pô,
ou a gente precisa ter uma remuneração maior para esse risco, ou então a gente fica de fora, né? Então a gente está sempre avaliando essa questão. E assim, a empresa não é que ela quebra do dia para a noite também, né? Então é um processo, como eu falei. Então, assim, o importante do nosso ponto de vista é estar sempre monitorando o que está acontecendo. Além disso, a gente também tem que saber construir uma carteira. Então, assim, quando uma pessoa física está comprando um título diretamente, às vezes ela compra, sei lá, 5 títulos direto. Quando uma pessoa física compra um título de uma empresa que na Petro, Vale, um grande banco comercial, por exemplo, ele às vezes até tem um número pequeno de emissores na carteira, né? Tem pouca diversificação, mas são, de fato, emissores muito sólidos. Assim, ninguém está preocupado se uma Petro, uma Vale ou um grande banco comercial vai quebrar. Assim, isso está longe de acontecer qualquer coisa assim. Então, todo mundo entende que o risco é baixo. Mas, por outro lado, a gente tem que sempre monitorar o quanto tem de remuneração a mais. Então, assim, é importante a gente entender quanto que tem de risco nessa empresa. Se começa a ter uma deterioração, a gente tem que desinvestir do título. É por isso que é importante fazer um acompanhamento periódico e não simplesmente comprar e esquecer. Além disso, como a gente constrói a carteira do fundo é importante, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem cerca de 170 emissores diferentes no Spartatop. Então você fala assim, bom, e se acontecer alguma coisa com uma empresa? Se eu dividir lá 1 sobre 170, é como se tivesse 0,5% em cada empresa, mais ou menos. Então, na média tem isso. Tem empresas que são menos, tem empresas que são um pouquinho mais. Então, assim, é bastante limitado o impacto que pode acontecer. Tipicamente, hoje em dia, com o nível de taxa de juros, assim, mesmo que uma empresa quebre, você não vai nem sentir, não vai nem ter uma rentabilidade negativa num mês, talvez, dado que você tem esse nível de diversificação. Né? E aí, até para pegar um exemplo, né, a gente, nesses últimos 12 anos que a gente tem de atuação com fundos aqui, a gente teve uma vez um papel que deu um pouco mais de dificuldade, né? A gente tinha uma posição de 0,1% nesse papel, então assim, foi uma coisa que sofreu um pouquinho em um mês, não chegou no mês que sofreu, a gente não chegou nem a ficar abaixo do CDI, né? Então assim, tem uma construção de carteira que protege bastante, que reduz o risco, né, do investimento como um todo, e que depois de algum tempo a gente conseguiu recuperar uma boa parte, tá? Então assim, leva tempo, mas a gente até conseguiu recuperar, não foi tudo, mas assim, o que sobrou de perda para o fundo foi facilmente absorvida por todos os ganhos que teve no resto da carteira, né? Então, para o investidor não é um choque, né? Isso é o que a gente faz dentro de uma gestão de um fundo, assim, né? Uma estrutura bem parruda. Bacana. Inclusive, acho legal você falar, né, que vocês têm 170 títulos dentro de um fundo, que eu entendo que essa é a diferença entre investir em renda fixa via fundo ou investir diretamente num título que a pessoa entra lá na plataforma e compra, porque qual é o mínimo de entrada de um desses fundos de vocês hoje? Acho que é R$ 1.000? Eu vou fazer uma provocação aqui, né? De fato é R$ 1.000 para entrar nos fundos, né? Que hoje em dia é muito fácil de acessar os fundos, né? E assim, a gente pega uma plataforma como a XP, assim, a gente consegue viabilizar que isso aconteça, que tem um nível de aplicação tão baixa, né? Então, se a gente pegar o número, o ticket médio, né? Na média, os investidores do Spartatop, eles têm perto de R$ 100.000 investidos no Spartatop, né? Mas tem investidor com R$ 1.000, tem investidor com 100 milhões de reais, né? Dentro do mesmo fundo. Então, acho que isso é legal para mostrar que é um fundo que tem, assim, bem profissional, que tem uma gama bem ampla de investidores. Se o investidor quisesse montar... Democrático, né? Bem democrático. Se o investidor quisesse montar uma carteira aí com 100 emissores, vamos dizer assim, no mínimo ele ia precisar de algumas dezenas de milhões de reais para montar uma carteira dessa. Né? Então, uma das principais vantagens que tem de investir num fundo é justamente isso. Você consegue, com uma aplicação bem menor do que dezenas de milhões de reais, investir num fundo que tem uma carteira super pulverizada, que tem uma equipe de gestão olhando, né, e fazendo esse monitoramento periodicamente. Né? Então, assim, a gente agrega valor de fato, como eu falei, a gente investe os nossos próprios recursos nesse tipo de fundo e não diretamente em títulos, né, porque a gente vê justamente que é mais interessante o retorno vis-à-vis o risco dentro desse tipo de fundo. Bacana. A gente tem mais algumas perguntas que chegaram agora.
pergunta aqui, na verdade, ela é mais simples, que a gente até já respondeu, mas acho que vale a pena colocar de novo, que eu acho que, às vezes, quem está começando ainda tem dúvidas básicas, né? Então, a pergunta é, renda fixa tem um perfil mais conservador? Acho que você Olha, já respondeu, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas acho que a gente pode dizer que dentro da renda fixa existem possibilidades para todos os tipos de perfis, você concorda? concordo. Assim, vou dar um exemplo. No Tesouro Direto tem um título que é o Tesouro Inflação IPCA que vence em 2055, que ele oscila mais que a bolsa. Eu tenho certeza. Assim. Então, a gente vê ele é mês de mais 20, é mês de menos 20, assim, acontece isso mesmo. E é dentro da renda fixa e é um título do governo, ou seja, que ninguém tem dúvida que vai ser pago. Então você fala, pô, como que pode acontecer isso? Não é porque é renda fixa que é conservador? Então, assim, acho que a pergunta é ótima porque muita gente pensa que só por ser renda fixa é conservador e dá para ser bastante arrojado, inclusive, dentro da renda fixa. Assim, os investimentos mais comuns na renda fixa, de fato, acho que elas têm, são os pós-fixados, né? Então, eles são aqueles que não oscilam muito, então são, de fato, com um perfil mais conservador, né? E os nossos principais fundos têm esse perfil. Tem um outro perfil também que é um pouquinho mais arrojado dentro da renda fixa, que eu particularmente gosto, e acho que a gente está num bom momento também, que são os títulos indexados à inflação. Então, assim, quando a gente fala de um título indexado à inflação, duas coisas aqui. Primeiro, você vai se proteger de fato da inflação, você vai ganhar pelo menos o quanto rende IPCA. Outra coisa é que você vai ganhar uma remuneração a mais que IPCA. Então, hoje em dia, por exemplo, você investir nos títulos públicos, você vai lá no Tesouro Direto, deve estar pagando alguma coisa como perto de IPCA mais 5, IPCA mais 6% ao ano. Só que aí você pode ter fundos, inclusive, que nem a gente tem um fundo, que é o Sparta Top Inflação, por exemplo, que ele, de fato, acompanha os títulos indexados ao IPCA e, além da remuneração de título público, ele ainda tem a remuneração do crédito privado. Então, ele vai buscar IPCA mais 8, alguma coisa assim, atualmente. Então, é uma carteira bem interessante do ponto de vista de retorno e que não tem um risco tão maior. É um fundo que pode ter uma rentabilidade negativa no mês? Pode. Significativa? Não. Então, a gente pega o histórico, tem mês de menos 0,1, mês de menos 0,3, assim como também tem mês de quase 2%. Então, assim, ele tem um pouquinho mais de oscilação, mas, por outro lado, você tem uma proteção maior. E, particularmente, né, a gente está num cenário em que, assim, estamos torcendo para a inflação desacelerar um pouco, né, porque isso é o que é bom para a sociedade, o que é bom para a economia, mas vai que ela nos desacelera. E aí é só lembrar, né, pô, a gente está num ano de eleição, tem um governo que está mostrando umas facetas populistas, que pode gastar mais, e que isso pode se refletir em inflação. E aí o que acontece? Se tiver uma inflação maior, um jeito de se proteger é justamente com títulos atrelados à inflação. Então aqui eu dei dois exemplos, né, de títulos atrelados à inflação. Um que vence em 2055, né, que ele oscila mais que bolsa, e tem os títulos atrelados à inflação que oscilam bem pouquinho, que são os títulos com vencimentos mais curtinhos, né, 1, 2 anos, ou até fundos, né, atrelados a um índice que eu particularmente não gosto muito do nome, porque eu acho que não é muito amigável, mas é o tal do IMAB5, né? Então são os fundos de inflação da Sparta, né? Tipicamente a gente segue esse indexador que é composto por títulos do governo indexados à inflação que vencem em até 5 anos. Então são títulos, na média ele tem 2 anos de prazo, então títulos que a gente chama de curtinhos, né? Inflação curta, né? Geralmente esses fundos têm trazem algo assim dentro do nome. Ulisses, aproveitando que você estava falando dos títulos longos, tem uma pergunta que eu vou colocar aqui que é sobre eles. E aí, até explicando para quem está aqui, que talvez não conheça tão bem, é um pouco contraintuitivo o que acontece com esses fundos, né? Porque quando o juro sobe, o preço deles cai. E quando o juro cai, o preço deles sobe. E a pessoa física, geralmente, ela tem dificuldade de entender, né? A pessoa que não é do mercado financeiro. E aí essa pergunta está falando exatamente o seguinte, se você acredita que agora é a hora de entrar nesses títulos IPCA mais longos. Então, basicamente, assim, se esses títulos se valorizam quando o juro começa a cair, né? Então,
o momento de entrar seria quando as pessoas acreditam que o juro vai cair. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que agora é hora de entrar nesses títulos mais longos? É que eles estão falando de 35 e 45. Beleza. Ótima pergunta, porque de fato é super contraintuitivo, né? Então todo mundo fala assim, pô, título atrelado à inflação, estou protegido da inflação. Aí o cara vai lá no Tesouro Direto, compra o título Tesouro Inflação, e aí vem a inflação mais alta, ele perde dinheiro. Daí ele fala, porra, estão me enganando, não é possível, né? Isso a gente escuta direto, e por isso que eu acho que é tão contraintuitivo. Mas o que acontece? Se a gente lembrar, eu tinha comentado que os títulos indexados à inflação, eles têm duas partes. Tem uma parte que corrige pela inflação, tem uma outra parte que ela é pré-fixada, né, que é uma taxa de juros pré-fixada. E o que acontece? Quando a inflação sobe, o que todo mundo começa a achar no mercado financeiro? Pô, se a inflação está subindo, daqui a pouco o Banco Central vai ter que subir os juros. E quando começa a subir os juros, o que acontece com a parte pré-fixada dos títulos de inflação? Ela começa a perder valor, né? Porque todo mundo fala, pô, por que eu vou comprar agora esse título se daqui a pouco vai ter uma taxa de juros maior, né? Então vamos vender isso agora. Então, assim, esses títulos, eles acabam... então, por isso que eu quis até diferenciar um pouco o que é título indexado à inflação, com um prazo de vencimento muito grande, né? Então muitos anos, ou o título de inflação curtinho, né? Que eu chamei, né? Que 1, 2 anos, né? Que justamente esses títulos de prazo muito longo, são justamente aqueles que sofrem quando você começa a ter uma inflação maior. Então, assim, começa a ter inflação maior, todo mundo fala, as taxas de juros vão ter que subir. E quando começa a subir as taxas de juros, aqueles títulos que têm prazo maior caem de preço. Então, assim, ele perde dinheiro. Já os títulos curtinhos, eles ganham essa inflação mais alta e mesmo que suba, como o prazo é muito curtinho, não faz tanta diferença assim essa taxa mais alta. Então, eles acabam não se desvalorizando, né? Então, eles conseguem capturar a inflação e não perdem, né, no que a gente chama de marcação mercado, né, que é ajustar pelo preço que está sendo negociado, que estão sendo negociados esses títulos, né. Então, por isso que é meio contraintuitivo isso, né. Mas, então, assim, a gente está num ambiente, particularmente, que favorece muito os títulos atrelados à inflação de prazo mais curto, né, porque a gente já está com nível de taxa de juros alta, tipicamente a gente... só que a gente ainda não sabe como que a inflação ficou, se ela está de fato tão controlada. Tipo, no final, o Banco Central vem falando faz aí uns 6 meses que estamos perto do pico da inflação. Daí, tipo, no mês seguinte, estamos perto do pico da inflação. E já fazem uns 6 meses que estão chutando essa bola para frente. Mas, assim, uma hora certa, né? Até relógio errado, certa hora, 2 vezes por dia, né? Então... Verdade. Então a gente brinca assim que a gente ainda não viu de fato esse topo da inflação, né? Então quando a gente vê, provavelmente daí sim vou começar a falar de, bom, se a inflação começou a ficar controlada, aí pode ser que abra espaço para, dependendo do resultado das eleições, por exemplo, o ano que vem de repente dar uma baixada nos juros, né, em 2023. E aí a hora que começa a falar de baixar juros, aí sim acho que é o momento que é mais interessante para alongar o prazo, né? Então, assim, no curto prazo, assim, agora, a gente entende que para quem for mais conservador, o pós-fixado é uma ótima oportunidade. Para quem é um pouquinho mais arrojado em renda fixa, já o indexado à inflação de curto prazo talvez seja uma opção bem interessante. E deixaria para investir nesses títulos com prazo de 10, 15, 20 anos, talvez deixaria para investir um pouco mais para frente, porque eles ainda podem chacoalhar, a gente não sabe se pode ter ruído de inflação da eleição, né? Então, por enquanto, está assim, todo mundo aí trabalhando com 2 candidatos que são relativamente conhecidos, que não, tipo, então, mas vai que as coisas mudam, ou vai que começa a inverter, vai que os ânimos começam a se exaltar, tipo, ninguém sabe. Eleição aqui no Brasil, se a gente tiver as últimas 2, teve avião caindo, teve facada, muda todo o resultado da eleição, ninguém sabe o que acontece. Então, eu evitaria nesse momento, né? Só que eu estou pensando aqui como pessoa física, tá? Eu particularmente não estou com muita vontade de comprar títulos de longo prazo de inflação agora, não. Entendi. Acho que você colocou bem, né? Esses não são títulos de baixo risco e para quem não entende, talvez seria o melhor momento de ficar longe. E você falou um pouquinho de eleição, né?
Uma pergunta simples sobre eleição, né? Você falou, realmente, aqui no Brasil tudo pode acontecer, quando a gente acha que já chegou no limite, se prova que existe mais para onde possa ir, mas você acha que a volatilidade da eleição já está, de certa forma, precificada? Olha, ótima pergunta e claramente a gente não sabe responder, né? Acho que ninguém sabe. Acho que foi bastante antecipado, sim, e tinha uma preocupação se o candidato de esquerda vai ser um candidato de esquerda mesmo, se vai ser um esquerda mais de centro, assim como o cara mais de direita, se vai ser um cara bem de direita ou vai ser um cara mais de centro, ou se vai ter a terceira via. No final, assim, tá todo mundo com essa dúvida. Mas, assim, pelas sinalizações que cada um dos candidatos estão dando, se está todo mundo meio que convergindo para o centro e, tipo, a surpresa pode ser vir uma terceira via, que, assim, entendimento geral é meio que positivo. Então, talvez, de fato, muito já esteja precificado. Particularmente, eu acho que, assim, um pouco do que teve de chacoalhada no ano passado já foi um pouco dessa antecipação do risco eleitoral desse ano. E agora, na verdade, o que está todo mundo vendo é assim, pô, o cara da esquerda talvez não seja tão de esquerda, de direita aí a gente tem cara que não gosta, mas meio que já sabe como funciona, e assim, e se surgir uma terceira via, talvez seja positivo. Então, assim, não parece ter nenhum grande risco agora, mas fica sempre a ressalva. A gente está no Brasil, né, que não é um país para amadores, né, e as coisas podem mudar bastante de agora até a eleição. No final, já faltam vários meses. Né? Justo, realmente. A gente sempre pode ser surpreendido. Ulisses, tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que, inclusive, era a próxima pergunta que eu queria fazer para você, que é sobre os fundos de debênture incentivada negociados em bolsa, né? Uma nova classe de fundo, assim, razoavelmente nova. São produtos que até pouquíssimo tempo atrás eram restritos para investidores qualificados e houve uma mudança na legislação que fez com que eles fossem permitidos para investidores comuns, investidores de varejo. E eu sei que a Sparta tem um produto como esse, que é o Juro 11. Eu queria que você explicasse como funcionam esses produtos e qual é o diferencial do produto de vocês. Então, assim, qual que é a característica geral desse produto e como que é o de vocês, né, o da Sparta? Beleza, eu vou falar de dois fundos, então. Primeiro, é o nosso fundo Sparta Debêntures Incentivadas. Ele é um fundo que a gente chama de redeado. O que significa? Sim, as debêntures incentivadas, elas são títulos de renda fixa de grandes empresas do setor de infraestrutura e que é isento de imposto de renda. Consequentemente, assim, tem um atrativo natural para esse tipo de investimento. Só que elas, obrigatoriamente, para serem incentivadas, elas têm que ser atreladas ao IPCA, têm que ser atreladas à inflação. Né? E, como a gente estava falando agora há pouco, elas podem chacoalhar a inflação. Se a inflação é mais curta, se é mais longa e tal, mas sempre pode chacoalhar um pouco. O que a gente faz é uma estratégia que a gente chama de troca de indexador, que a gente deixa com perfil pós-fixado, ou seja, que ele não fica chacoalhando de acordo com a volatilidade no mercado, que ele tem um perfil mais recorrente, mais suave. Então, assim, foi isso que a gente criou no Sparta Debêntures Incentivadas. E a gente foi a primeira gestora a criar um fundo assim. Depois, hoje tem dezenas de fundos aí de debêntures incentivadas com RED, mas a gente foi o primeiro, tem o maior fundo do mercado desse estilo nosso, tem mais de 500 milhões de reais, e tem um histórico bem longo, já são quase 5 anos. Então, assim, a primeira coisa que eu queria enfatizar aqui é que a gente já conhece super bem como que faz toda essa gestão, a gente já conhece como é a dinâmica dos preços, onde tem oportunidades, tipo de estratégia que funciona, que não funciona, como analisa esses emissores, então assim, a gente já tem bastante experiência com isso. E aí, o que aconteceu? Mais recentemente, né, então, foi criada uma regulação nova, que é o tal do FI Infra, né, que são os fundos que são os fundos de debêntures incentivados, mas que eles podem ser listados em bolsa. Né? E qual que é a vantagem de um fundo ser listado em bolsa? É o seguinte, como o gestor ele não precisa... quando tem um pedido de resgate num fundo normal, o gestor precisa fazer o quê? Ele vai lá, vende umas posições e depois de 30 dias, sei lá, paga o resgate. Agora, quando a gente tem um fundo listado em bolsa, o que acontece? O gestor ele não precisa se preocupar em, a hora que chegar um pedido de resgate, você vai lá e vende uma posição e beleza. Na verdade, quando você tem
um fundo listado em bolsa, o gestor o gestor ele não precisa se preocupar com o resgate e o investidor ele pode comprar a cota do fundo em bolsa, que nem um fundo imobiliário, que nem uma ação, e pode vender, então até mais rápido, né? Em D+2 ele recebe o dinheiro na conta dele. Então ele quero sair, vende, D+2 está na conta, acabou. E ele não tem que, ele vende para outra pessoa, não é que ele pede resgate do fundo, né? Então não impacta o gestor. Consequentemente, o gestor ele pode fazer posições mais arrojadas. Ele pode falar assim, pô, tem um título aqui que ele não tem tanta liquidez, mas que ele tem uma rentabilidade boa para um nível de risco baixo. Eu posso comprar isso num fundo que eu chamo de aberto, né, que nem o Sparta Debêntures Incentivados? Até posso, mas só um pouquinho, porque vai que eu tenho pedidos de resgate, eu preciso ter liquidez. No Juro 11, né, que é nosso fundo, nosso FI Infra listado em bolsa, a gente não precisa fazer isso. Então a gente pode comprar uma parcela maior desses títulos que a gente entende que tem essas oportunidades. Então ele tende a ter uma rentabilidade maior com nível de risco controlado. Né? Então acho que essa é a vantagem do FI Infra listado em bolsa. E de fato, como você comentou, Melanie, a gente assim, teve uma mudança na regulação, né? Foi criado essa categoria do FI Infra, tinham alguns fundos que nem estavam adequados ainda a essa categoria, que eram para investidores qualificados e que mais recentemente, assim, todos os que eram para investidores qualificados passaram a ser para investidor em geral, então tem alguns fundos que são também bem grandes, e a gente lançou em dezembro o nosso fundo listado em bolsa, que é o Juro 11, esse que é o ticker dele, e que qualquer investidor pode comprar na bolsa. E daí ele tem lá as expectativas de pagamento de dividendos periódicos, né, mensal. Quem não gosta de dividendo mensal, né? A gente tem muito cliente que gosta, acho que faz sentido. E eu entendo que essa foi mais uma alternativa para a gente entregar o dividendo mensal, que é algo que os investidores pedem muito, né? Ulisses, sobre esses fundos listados em bolsa, acho que muita gente não gosta de investir em bolsa por causa da volatilidade, às vezes não entende o porquê que aquilo está acontecendo. E esses fundos, no geral, eles têm uma volatilidade muito menor. Você pode explicar para as pessoas o porquê que isso acontece e se isso é normal, se costuma ser assim, se tende a continuar sendo assim? Beleza. Vamos lá. Acho que a sua percepção está correta. Assim, eu diria que, na média, e aí sempre tem que olhar caso a caso, né? Mas na média, eu diria que os fundos FI Infra eles têm um nível de risco menor do que os fundos imobiliários, né? Então, assim, os fundos imobiliários, eles, assim, é mais fácil de entender o conceito, né? Então, um fundo que é uma laje, por exemplo, corporativa, você tem um imóvel, você vai alugar, vai ter um fluxo assim. Mas, por outro lado, assim, tem muita gente que quer aquela renda e que às vezes desaluga, daí tipo, o preço desaba tal. Então, não é, assim, acaba tendo um movimento de cota muito forte. Tanto que não é raro a gente ver fundo imobiliário oscilando 10%, 20%. Aí tem alguns que oscilam mais que isso até. Já nos FI Infra, a gente está falando de um fundo de renda fixa, então é o mesmo tipo de fundo de renda, a mesma regulação dos fundos de renda fixa que tem, por exemplo, disponíveis numa plataforma. Então, tipicamente, eles têm um nível de risco menor, eles são títulos que têm precificação diária, então tem que olhar a cota patrimonial e ela faz sentido, por causa dos fundos imobiliários nem sempre faz sentido. Então, assim, você consegue ter uma referência boa de quanto deveria ser o preço adequado desses fundos, né, no caso dos FI Infra. Então, na média, acontece isso. Claro que tem que olhar caso a caso, tem fundo que só tem um ativo. Nesse sentido, é igual ao fundo imobiliário, né? Tem fundo que só tem um ativo, tem fundo que tem uma carteira bem diversificada, tem fundos que são mais arrojados, tem fundos que são menos, tem fundos que, assim, que a gente estava falando da questão da inflação longa versus inflação curta, né? A gente tem títulos atrelados à inflação mais longos em algumas carteiras, outras são bem mais curtinhas, né? Então, por exemplo, o Juro 11, a gente segue o IMAB5, né? Então, assim, ele é o fundo, assim, dos listados em bolsa, ele é o que tem o menor duration, que tem o menor nível de risco, é o que chacoalha menos a cota. E por que isso? Porque justamente ele tem um prazo menor, ele é menos sensível à oscilação da cota, né? A oscilação das taxas de juros do mercado, né? Então, ele de fato foi feito para, assim, ter um nível de risco baixo e gerar uma renda com maior recorrência, né? Então, acho que esse é o ponto.
Legal. É importante falar também que uma coisa que influencia muito os preços listados em bolsa é a questão da demanda, né? Então, se tem muita gente querendo comprar, eles tendem a subir, mas não necessariamente isso representa uma mudança no preço dos ativos que estão ali dentro. Perfeito, né? Então é fruto da oferta e demanda. O que eu costumo dizer bastante, assim, para um fundo, em especial para um fundo com perfil do nosso e de alguns outros grandes fundos FI-Infra que tem no mercado, é que assim, a cota patrimonial ela pode ser uma boa referência do nível de preço que é razoável. Então, assim, você, sei lá, a cota patrimonial está lá 101, e você vê que está negociando a 100, 101, alguma coisa assim, pô, tá num bom momento para comprar. Se ela estiver negociando a 104, 105, talvez esteja um pouco caro. Espera um pouquinho para investir, que de repente daqui a pouco a cota cai, e daí é um momento melhor para investir, né? É por isso até que normalmente esse tipo de fundo, quando você olha no site do gestor, tem sempre uma tabelinha que mostra assim, ó, para cada nível de preço, né, para cada preço da cota negociada lá no mercado secundário, na B3, você tem uma taxa de juros implícita, né? Então, está negociando a 101, por exemplo, e a taxa implícita é de IPCA mais 7 tanto. Então, ó, se você comprar esse fundo, a expectativa é que você ganhe IPCA mais 7 tanto ao longo do tempo, né? Se comprar nesse patamar de preço, né? Se comprar nesse patamar de preço. Às vezes, caiu, dependendo do perfil da carteira, né? Às vezes cai um pouquinho de preço, já muda bastante a taxa. Às vezes cai um pouquinho de preço, muda quase nada a taxa, né? Então, assim, por isso que tem que olhar a sensibilidade de cada fundo. Bacana, Ulisses, acho que ficou bem claro, né? Essa é uma categoria nova que tem despertado interesse, a gente cada vez mais nota os clientes interessados, então é legal falar um pouco sobre ela. E a gente já está indo para quase uma hora de live. Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta mais para o Ulisses, pessoa física mesmo. Ulisses, como está hoje a sua posição? O Ulisses, pessoa física, o que ele está fazendo nesse momento? Conta pra gente um pouco, até para que as pessoas entendam que a gente também tem que tomar essas decisões dentro do nosso contexto de pessoa física. E se você faz, como que você faz para sua carteira pessoal? Olha, é uma ótima pergunta. Assim, me fala o que você faz, não é o que você está achando que é bom fazer, me fala o que você está fazendo, né? Eu gosto Isso aí. eu gosto dessa abordagem. Sim, de fato, assim, eu não estou fazendo grandes mudanças na minha carteira, assim, eu não gosto de fazer. Inclusive, eu olho minha carteira assim, de investimentos, eu olho 2 vezes por ano. Eu faço aniversário em junho, então normalmente eu olho depois, quando termina o primeiro semestre. Então, quando eu passo meu aniversário, eu bom, eu vou dar uma olhada como que está a minha carteira e tal. E quando fecha o ano, também dou uma olhada. Assim. Então, eu vejo 2 vezes por ano. Não gosto de fazer muita mudança na carteira, então, assim, tem um nível de tem um perfil de risco, montei uma carteira balanceada, então ela tem, assim, eu tenho um perfil mais arrojado, tem bastante bolsa, tem um pouquinho de ações no exterior também, tem um pouquinho de via fundo, via BDR, tem um pouquinho de exposição no exterior, então tem uma parcela de renda fixa também significativa, tem uma parte que está em liquidez, tem uma parte que está protegida com inflação, né, tem bastante coisa aplicada aqui nos nossos próprios fundos, nessa parte de renda fixa, né, então basicamente o que eu estou fazendo é isso. E aí, assim, conforme eu tenho algum tipo de entrada de recursos nova, né, o que eu faço? Hoje em dia eu estou investindo mais na renda fixa pós-fixado ou, né, uma parte na renda fixa atrelada à inflação curta. Então, estou priorizando isso. Eu não acho ainda que está no momento nem de comprar títulos de inflação mais longos. Também não acho que está no momento de, assim, não é porque o dólar caiu que eu estou desesperado para aumentar minha posição em dólar, né? Eu acho que se o dólar flutua, deixa flutuar, a gente nunca sabe como que vai ser, né? E também não estou muito preocupado em comprar mais bolsa, porque acho que pode ser um ano que pode chacoalhar, tá? Então, você acha que mantém a carteira meio que de acordo com o meu perfil e, assim, estou aproveitando essas entradas novas, eu vou alocando mais na renda fixa. Provavelmente conforme vai tendo ou vencimentos na renda fixa, ou conforme vão entrando novos recursos ao longo do tempo, aí eu vejo o ano que vem, por exemplo, eu vejo se vou manter investindo os novos recursos na renda fixa, se continua, por exemplo, no curto prazo, com inflação de curto prazo, se inflação mais longa, etc. Então, assim, com o tempo eu vou revendo isso. Então, não gosto muito da ideia de muda tudo agora, sai daqui, sai dali, então
Eu prefiro manter um negócio mais estável, que é a história que eu falei lá de que não vamos dar cavalo de pau com um transatlântico. Não que eu Verdade. não quero falar que minha carteira é um transatlântico, não disso, está mais que um barquinho ainda, mas Não, isso beleza. você não precisa falar, pode ficar tranquilo. Mas o. Eu gostei de você falar que você olha a sua carteira 2 vezes por ano. Acho que às vezes as pessoas ficam ansiosas exatamente porque elas ficam acompanhando a volatilidade diária, né? E isso nem sempre é a melhor estratégia ou a estratégia mais saudável para o Eu, investidor de longo prazo, né? para os meus amigos, eu mando a real. Falo assim, cara, você deve ter coisa mais legal para fazer do que ficar olhando cota de fundo todo mês, extrato e tal. Sim, acho que é importante ter um controle, né? Tal, tem, sei lá, às vezes tem a parte, vai declarar imposto de renda, tá uma chatice, não sei o que, mas tem que fazer, tá? Então você tem uma noção de onde tá, tem que acompanhar de fato a carteira como um todo, né? Então, hoje em dia assim, as corretoras avançaram muito na parte de mostrar como que está o desempenho das carteiras. Então, hoje em dia, você tem ferramenta que mostra como está o desempenho consolidado, coisa que não tinha alguns anos atrás, né? Assim, facilitou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu não sugiro ficar olhando com muita frequência. Então, eu estou falando que eu mesmo não olho com frequência, deixo 2 vezes por ano. Acho que é suficiente. Tem gente que eu falo assim, vamos discutir 1 vez por ano o que você vai fazer, acho que faz mais sentido. Sim. A gente também tem o hábito aqui como assessor de sentar com o cliente de repente 2 vezes por ano para rever carteira, 1 vez por ano, dependendo da estratégia do cliente. Acho que é o suficiente mesmo. Ulisses, Uhum. tem mais uma última pergunta, só para encerrar. O pessoal está perguntando aqui se ações protegem contra a inflação. Acho que essa é uma pergunta interessante porque gera uma dúvida mesmo, né? Muitas pessoas até demonstram o gráfico da inflação comparado com o gráfico da Ibovespa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Só para a gente encerrar esse tema e falar o que Olha, protege contra a inflação, né? De fato. é uma ótima pergunta, né? Porque no final a gente quer saber assim, como que a gente se protege da inflação, que é o objetivo de todo mundo, né? Tem empresas que assim, elas são tidas como mais defensivas, né? Porque justamente se a gente pegar alguns setores regulados de infraestrutura, por exemplo, então pega energia elétrica, saneamento, né? E alguns outros tipos de empresas que conseguem repassar a inflação dos seus preços. Então, de certa forma, essas empresas elas têm uma proteção natural em relação à inflação, porque elas estão repassando o preço, né? Então, conta de luz, você sabe que ela vai subir pela inflação pelo menos todo ano. Saneamento, mesma coisa, concessões rodoviárias, etc. Então, assim, tem uma proteção natural. Tem outros setores que não, assim, às vezes assim, uma empresa, principalmente empresa de qualidade, assim, que não tem muito pricing power, que a gente chama, não tem muita força para definir os preços, né? Às vezes elas não conseguem se proteger tanto da inflação. Então, são as ações que normalmente sofrem mais nesse tipo de período, né? E aí é interessante, por exemplo, a gente pega lá no exterior, tem uma outra coisa que fica bem ilustrativo, né? Então, se a gente pegar, tem lá o Warren Buffett, ele tem a Berkshire Hathaway, que é uma empresa que é tida, muita gente fala como uma velha economia, né? Assim, lá a foto da velha economia. Só que vem um surto de inflação e está lá a ação dele bombando, porque tipo, são um monte de negócios da velha economia, mas que tem energia solar, que tem ferrovia, que tem não sei o quê, mas que repassa a inflação nos preços, se protege bem, então acaba sendo uma boa proteção. Já algumas empresas, principalmente as techs, né, às vezes elas podem sofrer com isso, não porque elas não repassem na inflação, mas porque, assim, inflação mais alta significa que vai ter que aumentar os juros, e empresa que tem, assim, ainda não está super lucrativa, que vai ter resultado só lá na frente, ainda está caminhando o seu caminho, ainda está trilhando o seu caminho para lucratividade, são empresas que, assim, vão sofrer mais com um ambiente de juro mais alto. Então, tipicamente, essas empresas acabam sofrendo mais também. Então, assim, isso acontece aqui no Brasil também. Então, acho que tem algumas ações que, de fato, são setores mais defensivos que podem ser considerados aí boas alternativas para se defender também da inflação. Claro que com nível um pouco de risco um pouco maior que na renda fixa.
Bacana, acho que está super respondido. Ulisses, adorei a nossa conversa, agradeço de novo você ter aceitado o nosso convite. Essa 1 hora passou que nem senti, pisquei e acabou. Agradeço, deixo aqui para você se despedir e falar o que você acha que ainda cabe aqui e estender o convite para a gente fazer isso mais vezes, porque foi muito bom. Melanie, eu que agradeço, assim, a Six, a gente tem um relacionamento super bom há muito tempo aí com toda a equipe, com o Lauro, com o Pizarro, com todo mundo aí, bastante tempo, vocês conhecem bem, é um prazer estar sempre aqui podendo conversar com vocês e principalmente nesse tom um pouco mais informal, acho, né? Acho que é bom para quebrar o gelo, essa formalidade que às vezes tem no mercado financeiro, mas para trazer esse conhecimento, responder essas dúvidas, está mais perto aí, seja de vocês mesmos, seja dos clientes de vocês. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à disposição. Muito obrigada, Ulisses. Um abraço. Obrigado, Melanie. Tchau, tchau. Tchau.